Hebreus, capítulo 2, versículo 1 a 4. O celular é mole, né? Rapidinho, vai. Agora, sem... Tô criticando não, tá, queridos? Minha esposa tá usando o meu celular ali. Assim, né? Às vezes eu fico assim, olhando essas situações. Tem gente que acha uma irreverência você abrir a Bíblia num dispositivo eletrônico. Não, mas tem que ser bíblico, tem que ser como na época de Jesus. Se for como na época de Jesus, você teria que vir para a igreja com aquelas carrocinhas de carro atrás, cheio de pergaminhos. Não dava na mão para carregar a Bíblia como temos. Então evoluiu. Hoje em dia tem. Não sou contra também carregar a Bíblia. Mas não condene quem usa um dispositivo. É a palavra de Deus. Tá? Em muitos lugares não entra a Bíblia, mas entra aplicativos da palavra de Deus e o povo está se alimentando ali da Bíblia. Então diz assim a palavra: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Amém? Até aqui somente. Oremos. Pai amado, essa é uma porção da tua palavra e te louvamos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de tê-la em nossas mãos, de poder abrir, carregar, ler, meditar, reler. Obrigado, Senhor, porque muito sangue foi derramado para que essa Bíblia chegasse às nossas mãos. Nós te louvamos. Não foi em vão todo o sacrifício de tantos irmãos que fizeram as traduções, doaram as suas vidas, Senhor, para que essa Bíblia estivesse em nossas mãos. Te adoramos por tua bondade, por teu amor e por teu cuidado com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, queridos. Pode sentar-se, fique à vontade. Queridos, na última mensagem dessa série, há uns 2 ou 3 meses atrás, tratamos do tema "Não há escapatória para os negligentes". Vou nem perguntar quem lembra, porque nem eu lembrava. Tive que ir lá no canal da igreja para lembrar qual foi a última mensagem que eu preguei em Hebreus. De lá para cá, pulamos alguns. Tratamos de outros temas, né, sobre a rebelião de Coré, Tetelestai e a última no aniversário da igreja, e voltamos agora a Hebreus novamente. Então, nessa mensagem, com o tema "Não há escapatória para os negligentes", analisamos sobre o perigo da apostasia, sobre o perigo do desvio da fé, que é uma realidade que muitos negam, mas que na prática vemos isso diariamente. A ênfase foi: cuidado, você pode perder a salvação. É isso, pastor, botando medo já de cara, não há necessidade, mas essa é a ênfase. Por mais que em alguns círculos evangélicos se ensinem que, uma vez salvo, salvo para sempre, né? O autor dos Hebreus, ele nos alertou. E se há um alerta, queridos, temos que atentar. Se há um sinal, se há uma diretriz da palavra, temos que atentar para esses sinais. Ele nos alertou aí no versículo 1. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Então, se ele fala que temos que atentar para o que temos ouvido, para não nos desviarmos, isso significa que, se não atentarmos para a palavra, vamos nos desviar. Bem,
é uma simples interpretação de texto. Não precisa forçar. Precisa gastar muito neurônio para entender isso. Sendo assim, depois de alertar aí seus ouvintes e a nós sobre o perigo da apostasia, sobre o perigo do desvio da fé, ele agora expõe em detalhes a salvação anunciada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, consequentemente, seguida pelos apóstolos. E que chegou até os dias de hoje. E nós temos anunciado ainda hoje, para a glória de Deus, essa tão grande salvação. Pois aí no final do versículo 3, ele diz que essa salvação, né, começou a ser anunciada pelo Senhor. Aí surge uma pergunta que não quer calar. Como é que o Senhor anunciou essa tão grande salvação? Como é que ele começou esse anúncio? E a resposta está em Marcos 1,15. Marcos 1,15. Uma das primeiras palavras do Senhor, já no seu primeiro sermão. E o que Jesus fala já de início serve como um norte. Se ele que foi o rei dos pregadores, né, um pregador por excelência, já começou tratando do assunto que eu vou falar, quem somos nós para ficar aquém? E ele disse, Marcos 1,15, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então essa foi, por assim dizer, a primeira mensagem anunciada pelo nosso Salvador. A mensagem do arrependimento de pecados. Ele anunciou isso. Ele não começou falando de cura, não começou falando de bênção, de prosperidade, não começou aqui expulsando demônios, mas começou levando o povo ao arrependimento. Ele já começou confrontando, arrependam-se. Aí surge uma pergunta, o que é arrependimento? O que é? Queridos, arrependimento é se entristecer por causa do pecado. Arrependimento. Essa deve ser uma tristeza segundo Deus, que leva à salvação, e não a tristeza segundo o mundo, que leva à condenação, que há dois tipos de tristeza. Tristeza do mundo e a tristeza produzida pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 7,9 diz que a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Então Paulo fala aqui de dois tipos de tristeza. A tristeza que vem de Deus e a tristeza que vem do mundo. Ou, desenhando, a tristeza que vem do diabo. Uma produz vida, a outra produz morte. Uma leva para o céu, a outra leva para o inferno. Podemos ver alguns casos, né, na Bíblia dessa tristeza segundo Deus e também alguns casos dessa tristeza segundo o mundo ou segundo o diabo. Por exemplo, depois que Davi pecou terrivelmente contra o Senhor, não sei quem lembra, quem está fazendo essa leitura aí da Bíblia, já passou por esse episódio. Depois que ele adulterou, cometeu assassinato, né, ele foi confrontado pelo profeta Natan. E ele disse uma palavra muito interessante depois desse confronto. Lá em 2 livro de Samuel 12, versículo 13. Pequei contra o Senhor. E Natan respondeu para ele, o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Então, essa aqui foi uma tristeza que produziu vida. Mas que, por outro lado, não absolveu Davi das consequências do seu pecado. É aquela velha história, Deus perdoa. Sim, mas as consequências ficam, e às vezes são consequências duradouras. O interessante é que Davi, ele não culpou ninguém por seu pecado. Davi não culpou Betseba por ser bonita, estar tomando banho, né, em frente ao palácio. Davi não culpou Urias por ser um soldado Caxias, né? Dedicou tanto ao trabalho e deixou a esposa carente. Ele não culpou o diabo por ser astuto.
Não, tem gente que gosta de botar a culpa no diabo. Entrou num site pornográfico, foi o diabo. Não, foi você. Não foi o diabo. O diabo pode tentar. Adulterou, foi o diabo. Roubou na empresa, foi pego em flagrante, recebeu justa causa, foi o diabo. Não. Me faz lembrar de Jimmy Swaggart, grande evangelista americano, de algumas décadas atrás. Está vivo ainda. Está vivo, já está quase 90 anos. Fazendo hora extra, como sempre brinco, né? E quando ele cometeu adultério, depois de praticar esse ato, ele disse que o diabo o fez pecar. O diabo me fez pecar. Não, querido, não foi o diabo, foi ele. Foi ele, simplesmente. O diabo pode nos tentar, como já falei, mas quem peca somos nós. Não deveremos, não deveríamos. Que é fácil colocar a culpa no outro. Mas igual Adão fez com relação a Eva. A mulher que o Senhor me deste. Ela me deu a fruta, eu comi. Então a culpa é dela. Depois a mulher botou a culpa na serpente. Foi a serpente que me enganou. E a serpente ficou ali com a culpa toda. Não tinha para quem jogar, né? Pedro também pecou contra o Senhor, diz a Bíblia. Lembram? Ele negou que conhecia Jesus por 3 vezes. Porém, depois que o galo cantou, ele se desesperou e se lembrou do que Jesus havia dito. Lá em Mateus ou Marcos 14, 72. Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes, e se pôs a chorar. Então esse foi o choro do verdadeiro arrependimento. E olha que ele era precipitado, olha que ele era falador, olha que Pedro tinha tudo humanamente para ser um fracasso. Mas ele colocou o seu temperamento nas mãos do Senhor, e o Senhor transformou e fez dele um ganhador de almas. E no primeiro sermão, levou a Cristo mais de 3.000 almas aos pés da cruz. Então, a tristeza, segundo Deus, na vida de Pedro, o levou o quê? Ao perdão, à restauração, a um novo recomeço. E não ao desespero. Porém, na Bíblia temos alguns casos de tristeza segundo o mundo. Segundo o diabo, literalmente falando. Por exemplo, Esaú, na verdade, não Saul, Esaú, ele trocou o eterno pelo temporal, trocou o espiritual pelo carnal. Ele trocou o seu direito de filho mais velho por um prato de comida. A fome bateu, ele não estava nem aí. Nem aí. Hebreus 12, e nós vamos chegar nessa referência um dia, quem sabe, né? Até a segunda vinda de Cristo, nós vamos concluir Hebreus. Ou até o dia da nossa morte. Mas Hebreus 12, versículo 16 e 17, falando de Esaú, diz assim: não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Olha que texto preocupante. O texto diz que ele não encontrou lugar para arrependimento em sua vida. Ele brincou com o pecado, né? E o pecado o destruiu. Então é uma advertência. Na verdade, a carta aos Hebreus, de uma ponta a outra, são advertências duríssimas. Tem alguns textos que, às vezes, até brinco. É de arrepiar cabelo de careca. Por quê, queridos? E eu fico pensando como que há tantas pessoas que ensinam tantas perversões, fazem tanta apologia ao pecado, tendo um texto, ou um livro, ou uma carta como essa. O segundo exemplo de tristeza segundo o mundo é o de Judas Iscariotes. Conhecemos bem. Quem nunca ouviu falar de Judas Iscariotes? Ficou marcado na história. Um nome bonito. Judas, louvor. Quem tem coragem de botar um nome no filho hoje? Nem os cartórios aceitam esse nome. Está na lista aí de Hitler,
Mussolini e qualquer doido desse que passou pela terra. Que é proibido, que você não consegue. Até o mais desmiolado dos pais tentando colocar um nome desse. Saddam Hussein, né? E vai embora. Ele foi discípulo de Jesus, tesoureiro de Jesus, fez milagres em nome de Jesus, pregou em nome de Jesus, porém, ele roubou, ele era ladrão, ou se tornou ladrão. Não creio que ele nasceu predestinado para ser o que foi. Eu prefiro entender que ele se tornou. A facilidade, a fraqueza dele, talvez fosse dinheiro. Cada um tem uma fraqueza, não tem como negar. E a de Judas provavelmente era dinheiro. E ele se perdeu, roubou, traiu a Jesus e, por fim, teve uma tristeza segundo o diabo e cometeu suicídio. Ele preferiu se matar do que botar a boca no pó, se arrepender, se voltar para Jesus e recomeçar. Tem gente que pensa que esse é o melhor caminho. É o atalho. Matar, tirar minha vida porque morreu, acabou. Acabou? Não. É o início de uma eternidade longe de Deus, em trevas espessas. Mateus 27, versículo 3 a 5 diz: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo. Saindo, foi e enforcou-se. Que final triste. Que final lamentável. Aí sempre surge uma pergunta que eu ouvi um pastor comentar. Como você espera chegar no final? Qual é a tua meta de vida em relação a Jesus, em relação à caminhada com Deus? Não estou falando aqui na tua vida profissional, romântica, não. Isso aí é trivial, por assim dizer. Mas o fundamental, como você quer chegar no final da sua vida? Como um Judas, cometendo suicídio, como muitos pastores estão cometendo? Porque suicídio não é só coisa de ímpio, não. É muitos pastores. Judas era um apóstolo, não era nem um pastor, não. Estava assim, né? Lá em cima, no topo. E foi o que foi. Que Deus tenha misericórdia de nós. Continuando, o que é arrependimento? Já vimos que é se entristecer pelo pecado. Porém, não basta somente se entristecer. É preciso também confessar. A gente se entristece, mas não confessa para Deus. 1 João 1, versículo 8 a 10. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos ou afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Confessar. Confessar, que ele traz aí o sentido de concordar com o que Deus já sabe a nosso respeito. Quando você confessa, você só está simplesmente concordando com o que Deus já sabe. Isso é o fundamental. Ele nos conhece por inteiro, conhece o nosso assentar, conhece o nosso levantar, conhece nossos pensamentos, intenções, nossos caminhos. Ele sabe o que acessamos pela internet, sabe tudo, conhece o nosso comportamento no trabalho, na vizinhança, conhece o nosso comportamento em casa. Portanto, queridos, precisamos confessar nossos pecados, não a um padre, não a um pastor, não a um discípulo amado. Igrejas que tem essa prática de confessionário. Você tem que confessar teu pecado, tudo que você faz ao seu discípulo. Você é discípulo de alguém, não de Jesus. Mas temos que confessar nosso pecado ao sumo pastor, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Precisamos, queridos, rasgar o nosso coração e jogar para fora tudo aquilo que está dentro. Literalmente, sabe o que é isso? Dar nome aos bois.
dar nome aos pecados, rasgar o coração, não esconder nada, seja inveja, seja ódio, falta de perdão. Temos que chamar de pecado o que é pecado e não ficar rodeando. O crente precisa ser um réu confesso. Réu confesso. Sabe o que é isso? No mundo jurídico, o réu confesso é aquele que admite que transgrediu a lei. E quando, dentro do campo jurídico, ele reconhece que transgrediu a lei, a pena pode ser até reduzida. Incrível isso, né? Pode até ser reduzida porque ele admitiu que cometeu uma transgressão. Sendo assim, confesse tudo a Deus, se arrependa de seus pecados e, por último, abandone. Seria muito fácil, né? Tem que terminar apertando um pouco. Pastor, já me entristeci, já confessei, então é só continuar. Pastor, eu me entristeci com o adultério. Confessei para Deus o meu adultério. Mas eu continuo no adultério. Aí entra esse último ponto. Deixar o pecado. Esse é o último estágio do arrependimento, por assim dizer. E como já dizia um pregador do século XIX, D.L. Moody, arrependimento é deixar o pecado. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Está na ordem do absoluto. Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Esse versículo ele é autoexplicativo. Não precisa aí, né, de uma explicação, mas de uma simples aplicação. É claro, é direto, é objetivo. Ele fala aqui sobre o perigo de esconder os pecados. Fala também sobre o dever de confessar e de abandonar práticas pecaminosas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Tem gente que tem uma língua grande, quando morrer vai ter que ter. Não, vou nem completar. Então, queridos, o pecado, como bem sabemos, é a maior tragédia da humanidade, seja ele qual for. E não podemos nos conformar, não podemos usar aquela desculpa, todos fazem, é só um pecadinho, é só uma mentirinha, é só um deslizinho. Eu fiquei chocado essa semana, coloquei no grupo lá. Um pastor renomado, Steve Lawson, 75 anos, 74 anos de idade, pregava no mundo todo. Todo ano estava aqui no Brasil pregando numa conferência. Tipo assim, nadou e morreu na praia, cometeu adultério. Acabou tudo. Tudo. Ah, não, pastor, adultério eu não cometo. Pornografia não deixa de ser adultério. Né? Não deixa de ser. É traição também. É desejar a quem não te é de direito. Fofoca também é pecado. Sexo antes do casamento é pecado. Inveja é pecado. Sabemos muito bem onde teve início o pecado. No céu, com a rebelião de Satanás. E entrou também aqui na terra com a desobediência do primeiro casal, Adão e Eva. E de lá para cá, o pecado se alastrou como uma doença infecciosa, contagiosa, por todas as gerações até chegar aos nossos dias. É por isso que Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, todos pecaram, pecam e continuarão pecando. Isso é fato. Não tem como evitar. Temos que evitar sim o pecado, mas de modo geral, todos continuarão pecando. E a definição mais simples para pecado é errar o alvo. E traz a ideia de quê? De um arqueiro que lança a flecha, mas que erra o alvo. Mirou e errou. Ou quem que faz tiro, né? Aquela coisa de tiro e errou o alvo. Isso é pecado, errar o alvo. E todos nós já nascemos perdidos. Então, pecado é o quê?
é uma rebelião voluntária do ser humano contra a santidade divina. Pecado é aversão a Deus e conversão ao mundo. Por outro lado, o verdadeiro arrependimento significa conversão a Deus e aversão ao mundo. É bem diferente uma definição da outra. Então vamos seguir em frente, queridos. O pecado é a maior desgraça da humanidade. Há quem diga que o pecado é pior do que a doença. E temos que concordar. O pecado é pior do que a solidão. O pecado é pior do que a pobreza. O pecado é pior até do que a morte. Você vê a gravidade, a seriedade, a complexidade. Sabe por quê? Porque a doença, a pobreza e a morte não podem separar o homem de Deus. Mas o pecado separa o homem de Deus. Uma pessoa pode estar sendo flagelada pelo câncer e, mesmo assim, viver em comunhão plena com Deus. Pode estar fazendo quimioterapia, radioterapia e tantas outras pias. E está em comunhão com Deus. Ser cheia do Espírito Santo. Pode. A pessoa pode estar abandonada num asilo pelos filhos. Abandonada por tudo e por todos, menos por Deus. E mesmo assim, lá, nesse abandono, ela ser uma pessoa íntima do Senhor. Abandonada. Pode estar vivendo aí uma escassez financeira terrível. E mesmo assim ser cheia do Espírito Santo. Porque Deus não olha teu bolso, quanto você tem na conta. O nosso Deus não é desse. Passa de largo, muitas vezes pelos milionários, e atende a oração de uma pessoazinha simples. Não olha para o teu bolso quanto você tem. Você está aqui, nessa noite, com apertos grandes financeiros. Isso não é limite para o nosso Deus. Então, uma pessoa pode estar apertada financeiramente. A pessoa pode morrer de maneira trágica, sabia? Que há pastores que muitas vezes morrem de maneira trágica. Eu lembro de um que morreu num ataque às Torres Gêmeas. Estava num dos aviões em 2001. A morte não pode separar o homem de Deus. A pessoa pode morrer de maneira trágica aqui na terra e abrir os olhos no céu. Portanto, doença, pobreza, solidão, morte, nada disso pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Partindo daqui, estaremos com o Senhor. Mas o pecado separa o homem de Deus aqui na terra e separa também por toda a eternidade. O pecado é separatista. O que precisamos fazer então? Não esconder nada de Deus. Confessar cada pecado e, com a ajuda do Espírito Santo, na dependência do Senhor, abandonar tudo aquilo que entristece ao Espírito Santo de Deus. Precisamos seguir a ordem de Jesus para aquela mulher adúltera, lá de João 8. Queridos, é um texto autoexplicativo. O que foi a pergunta? Jesus disse para ela: você está perdoado. Onde estão os seus acusadores? Ninguém te matou? Ninguém te apedrejou? Jesus disse: você está perdoada. Porém, vá e não peque mais. Jesus não falou para ela assim: olha, você está perdoada, mas continua. Continua nessa vida. Que, ó, Deus é amor. Ó, Deus perdoa, é compassivo, tá? Pode continuar deitando com vários homens. E Deus vai sempre te perdoar. Não tem hora que a conta chega. A linha, às vezes, é tão tênue que há momentos que Deus diz: basta. Jesus não fez como muitos pregadores da atualidade têm feito. Sabe o que muitos têm feito hoje em dia? Muitos têm ensinado que o pecado não precisa ser abandonado. Não sei se você está por dentro das novidades do mundo gospel, do mundo evangélico, não generalizando. Por exemplo, um pastor, certa feita, disse, renomado: meu filho é gay e ele é casado com outro homem. Eles são crentes e servem a Deus. São crentes.
Só faltou falar assim, eles são batizados com o Espírito Santo, falam até língua estranha. Dorme com esse barulho. Aqui no Rio tem uma comunidade chamada de Complexo, em que o chefe do tráfico diz ser evangélico. E acorda toda a comunidade às 5 horas da manhã para orar. E está crescendo assustadoramente, está tomando todas as comunidades. Engano, mais de 10 já. Evangélico. Diz que é cristão. E alguns estão estudando esse fenômeno e deram até o nome de narcopentecostalismo. Olha que coisa assombrosa. Inimaginável, queridos. Eu tenho pouco tempo, 30 anos só de crente. Isso foi inimaginável há 30 anos atrás. Narcopentecostalismo. E muitos pastores apoiam ele, são conselheiros. Diz liderar o exército de Deus vivo. E é um dos traficantes mais procurados do Rio. Nos muros da comunidade chama a atenção uma frase: Jesus é dono do lugar. Esse é o ritmo. A pessoa, não consegue vencer uma prática pecaminosa, então junta a prática com a fé. Sabe o que acontece, querido? Geralmente, quando uma pessoa não consegue mudar de vida, ela muda de teologia. Quando uma pessoa não consegue abandonar o pecado, ela acaba encontrando uma teologia que se adeque ao seu pecado. E vai encontrar. E encontra. Então, nunca é um conselho, entre por esse caminho. Ore, jejue, não aceite. Pastor, eu sou atraído, mulher, por outra mulher. Pastor, eu sou atraído por outro homem, sendo homem. Não aceite isso. Em nome de Jesus. Não aceite qualquer coisa que venha denegrir, venha manchar, venha sujar o templo do Espírito Santo. Seja a inveja, seja uma mentirinha branca, seja lá o que for. Então, queridos, vamos mais à frente um pouquinho, já estou terminando. Jesus anunciou essa tão grande salvação, chamando o povo o quê? Ao arrependimento. Porém, não ficou só nisso. Ele morreu pelos pecadores arrependidos. Ele deu a sua vida para nos dar uma tão grande salvação. Ele se entregou de corpo, alma e espírito para nos resgatar das mãos de Satanás. Ele morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. Então ele começou anunciando esse evangelho com arrependimento. E não só ele. Essa tão grande salvação, para concluir, foi confirmada pelos apóstolos. No versículo 2 ainda. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, começou sendo anunciada. Que Jesus anunciou em Marcos 1,15, arrependei-vos. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quem foram aqueles que a ouviram? Os apóstolos, que deram seguimento à mensagem. É só ler o livro de Atos. Terminamos ontem, se não me engano, eu fiquei impactado com Atos 28. Meu Deus, que bênção! Que bênção! Então, queridos, os apóstolos de Jesus continuaram anunciando o que Jesus anunciou. Eles não mudaram a mensagem para agradar o povo. Porque, bem da verdade, tem alguns assuntos que não agrada. Não é isso? Não agrada, não é gostoso aos ouvidos ouvir sobre o inferno, condenação eterna, arrependimento. Aí entra aquele argumento de um pastor americano. Ele tem a maior igreja nos Estados Unidos, Joel Osteen. E ele não prega sobre o inferno, ele não prega sobre doença, ele não prega sobre grande tribulação, essas coisas assim. Ele só prega sobre o amor, prosperidade, sucesso, vitória. E o argumento dele, sabe qual é? O povo está tão sofrido,
O povo tem tanto problema. Tem problema no trabalho, tem problema de saúde, tem problema com o cachorro do vizinho, tem problema com sogra. A pessoa tem problema consigo mesmo, porque quando não tem de fora, ela cria o próprio problema. E eu ainda vou chegar aqui para falar de inferno, falar de arrependimento. Olha o raciocínio. Jesus não pensava assim. Os apóstolos também não pensavam assim. Então, temos que ficar com a palavra, com o que Jesus pregou. É claro que a gente não fica falando só de inferno, 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 pecado, pecado, pecado e arrependimento, queridos. Né? Pastor Júlio, os irmãos que pregam aqui, vocês não é sempre a mesma coisa. Mas volte e meia o assunto vem à tona, quando o texto pede. E é necessário. É para o nosso bem, para a nossa saúde espiritual. Então, eles não mudaram a mensagem para agradar os seus ouvintes. Quando Pedro pregou o seu primeiro sermão, a mensagem de apelo foi o que está lá em Atos 2, 38 e 39. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E mais, quando o apóstolo Paulo pregou em Atenas, a capital intelectual do mundo antigo, o tema de Paulo também foi o mesmo, pelo menos na conclusão do sermão que ele pregou para os intelectuais. Ele disse, Atos 17, 30, depois leia todo o sermão dele. Ele fala sobre o Deus criador do céu e da terra, fala de tudo. Mas na conclusão, ele mete a faca e diz, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Essa foi a mensagem pregada pelo Senhor Jesus e dada como sequência pelos apóstolos. E essa é a mensagem que nós temos pregado constantemente, levando o povo a não entrar por esse caminho, pela porta larga da facilidade de juntar pecado com fé. Pecado com fé. Imoralidade com a piedade. Isso é, na verdade, uma monstruosidade, mas é o que está acontecendo hoje. Várias igrejas estão se tornando igrejas inclusivas. Venha como está e continue da mesma maneira. Mas essa não é a mensagem do Evangelho. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar e que Deus guarde as nossas vidas. Nos guarde de sermos contaminados por conceitos diabólicos. Que nós não venhamos nos conformar com nenhum tipo de prática pecaminosa. Nenhum, nada. Inveja, deslealdade. Pouco tempo eu confessei a um pastor amigo, pedindo perdão pela deslealdade minha em alguns momentos. O Espírito Santo falou forte no meu coração. Para muitos não seria deslealdade, mas eu reconheci que eu fui desleal em muitas ocasiões. E o Espírito Santo, ele nos convence e que estejamos sensíveis a esse convencimento. Porque ele convence, mas muitas vezes a pessoa não se deixa convencer. Né? Tenta justificar o erro. E o erro não tem como ser justificado. Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, por tua palavra. Te louvamos, Senhor, pelo início da pregação do teu Filho Jesus, levando o povo ao arrependimento. Dado sequência aos apóstolos, Senhor. Como precisamos da tua orientação. Como precisamos, Senhor, da tua visitação. Como precisamos, Senhor, que o Senhor venha nos orientar dia após dia a não nos conformarmos com o pecado, não nos conformarmos com esse mundo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a viver para Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos desvencilharmos, Senhor, de todas as artimanhas do diabo, todas as tentações que tão de perto nos rodeia, como diz a Tua palavra. Senhor, não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal. Guarda-nos, Senhor, cada um aqui, Pai. Eu não conheço a vida de ninguém, Pai. Ah, Senhor, conheço um pouco da minha, Senhor, das tentações diárias. Conheço um pouco da minha, mas cada um aqui sabe, Pai. Porque cada um aqui tem uma fraqueza. A de Judas era na área material, financeira. Na vida de Davi era na área sexual. Ah, Senhor, alguns são tentados no orgulho, na vaidade. Muitas vezes, mesmo tendo pouco, se acham grandes,
se acham o máximo, que o Senhor venha sondar a nossa alma, Senhor, e mostrar para nós, lançar a tua luz, Senhor, em nosso coração, para que todas as teias de aranha apareçam, Senhor, e para que possamos nos arrepender e jogar por terra, pelo arrependimento, pela confissão, pelo abandono, todo o pecado, Pai, em nome de Jesus. Fica conosco, abençoa nosso restante de noite, leva-nos debaixo da tua potente mão. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém.